DNA. José Quintana Júnior. Olá, começa a partir de agora o DNA, o programa de entrevistas que revela a identidade da nossa gente aqui na Rádio CDN. Eu sou o jornalista José Quintana Júnior. O DNA de hoje conta com a técnica de Marcelo Cabala e Thomas Pipe. A produção é de Tatiane Palma. Na próxima hora te convidamos a conhecer um pouco mais da história de algumas personalidades que se destacam em diferentes áreas de atuação em Santa Maria e na região. Além da Rádio CDN, você também pode nos acompanhar ao vivo pelo YouTube do Grupo Diário ou pelos canais 26 e 526 da NET, a nossa TV Diário. E para falar um pouquinho mais sobre o nosso entrevistado de hoje, a gente vai voltar para o ano de 1961. O que acontecia no mundo nessa época? As autoridades da ex-República Democrática Alemã encerram a fronteira com a Alemanha Ocidental e iniciam a construção do muro, que ficaria conhecido como Muro de Berlim. O cosmonauta soviético Yuri Gagarin faz um voo orbital de 108 minutos, tornando-se o primeiro homem no espaço. No Brasil, temos a fundação da Eletrobras. Após crises, Jânio Quadros renuncia ao cargo de presidente do Brasil. Em Santa Maria, nós temos o falecimento de Borges de Medeiros, político. Nós temos alguns nascimentos também nessa época, nossa data, como a princesa Diana, princesa de Gales, Barack Obama, ex-presidente dos Estados Unidos, Marcelo de Carvalho, apresentador de televisão e empresário brasileiro. E no dia 7 de dezembro de 1961, nasceu o nosso convidado de hoje, Valdir Oliveira. Valdir é o terceiro filho do seu Jureci e Dona Lenir. Nasceu em São José da Porteirinha, no município de Dilermando de Aguiar, pai de 4 filhos. Estudou até os 11 anos em Dilermando e reiniciou seus estudos depois dos 30 anos, quando concluiu o ensino médio no Instituto Mariano da Rocha. Trabalhava como agricultor até os 18 anos. Após servir o Exército, foi trabalhar como metalúrgico por 3 anos em Porto Alegre. Quando retornou a Santa Maria, trabalhou ainda como ajudante de entregas da loja Central de Máquinas. Em outubro de 85, iniciou como radialista na Rádio Guaratã, que era seu sonho de infância. A trajetória na política começou ainda em Dilermando de Aguiar, onde participou da fundação do Partido dos Trabalhadores e concorreu a prefeito na primeira eleição do município. Na gestão de Tarso Genro, no Rio Grande do Sul, Valdir foi coordenador regional da Participação Popular. Em Santa Maria, Valdir foi por 2 vezes presidente do Partido dos Trabalhadores, diretor da Secretaria de Esporte e Cultura na gestão de Valdeci, além também de ter sido coordenador de campanha em 2012, concorreu a vice-prefeito. Candidato a vereador e eleito em 2016 e reeleito em 2020. Valdir tem ainda uma veia artística, compõe trovas e músicas desde os seus 8 anos de idade. Possui mais de 50 composições. Foi campeão de um concurso de trovas em 1986, com 25 anos. Recebeu o prêmio Baita Trovador da RBS em 2015. E se a gente fosse ler todo o currículo, ficaríamos toda essa 1 hora e não deixaríamos o nosso convidado falar. Então, por favor, Valdir Oliveira, uma honra tê-lo aqui no programa DNA. Obrigado, Quintana. A honra é toda minha poder estar aqui nesse programa de tamanha importância e aonde várias personalidades passaram por aqui, e nós estarmos entre estas personalidades convidadas pela CDN nos dá uma alegria, um orgulho muito grande. Nosso muito boa tarde a ti, ao Cabala, a todos os ouvintes da CDN, que nos acompanham também pelas redes sociais. Só pelo fato de estar aqui, eu dizia para minha assessoria, falava para o Rogério, que está nos acompanhando, para a Giovana, que só em estar vindo para esse programa a gente já começa a sentir uma emoção, porque aqui a gente não vem para uma entrevista, a gente vem para falar um pouco da nossa vida. E eu que sou muito grato por tudo que conquistei na vida. Nós desde da infância fomos vencendo muitos desafios,
Estar onde nós estamos hoje não nos coloca numa posição de maior importância do que ninguém. Eu digo, todos nós temos uma importância fundamental aonde nós convivemos, onde nós estamos, temos responsabilidades diferentes, mas importantes todos nós somos. Mas pela infância que nós tivemos, pelas dificuldades que nós enfrentamos, estar ocupando posições de responsabilidade como nós estamos hoje, eu acredito que naquela época, se retrocedesse no tempo e mostrasse um filme daquilo que a gente vivia na nossa infância, dificilmente acreditávamos que poderíamos chegar onde estamos hoje. Então isso é muito, muito importante. E no início do teu relato ali sobre as datas, sobre o que aconteceu em 1961, uma das coisas me chamou a atenção, que foi o início da construção do muro das Alemanhas Oriental e Ocidental. E talvez por eu ter nascido neste ano de 61, eu que acredito muito na espiritualidade, talvez tenha me chocado tanto com a construção desse muro, essa divisão, que eu pauto a minha vida por construir muitas pontes e derrubar todos os muros possíveis, de fazer ligações e não divisões. É isso que nós, tá dentro do nosso DNA. Valdir, já que tu disseste que, e de fato, né, é um programa que as pessoas querem conhecer a tua história, mas o ser humano, Valdir Oliveira, acima de tudo. Conta um pouquinho pra gente da tua infância. Ela se deu totalmente em Dilermando de Aguiar, ou em que momento tu vens a Santa Maria? Aos meus 6 anos de idade, eu comecei a frequentar a escola, que já foi um desafio. Nós tínhamos que andar mais de 1 hora a pé, talhando pelos campos, pelas várzeas, de pés descalços, para chegar até a escola. Meus irmãos mais velhos, o Valdeci e a Nilza, já estavam frequentando a escola. E eu completei 6 anos em dezembro, dia 7 de dezembro, e eu chorava pedindo para minha mãe e para o meu pai me colocar na escola, que eu completei 6 anos, queria ir para a escola. E como era muito difícil de acessar o caminho da escola, o meu pai e a minha mãe, eles queriam me colocar na escola só com 7 anos, porque naquele tempo os pais escolhiam quando mandavam as crianças para a escola. E eu ouvi uma conversa do meu pai com a minha mãe, aonde o meu pai disse para minha mãe: vamos matricular ele, vamos deixar, que ele vai os primeiros dias e não vai aguentar, ele vai desistir, vai só quando tiver maiorzinho. Assim eles diziam. Eu ouvi aquela conversa e eu pensei comigo mesmo: eu jamais vou desistir. Eu ia para a escola e era cansativo, 6 anos de idade, a pé. Ao chegar na escola no período de inverno, eu não tenho constrangimento ainda de dizer isso, a gente ia de pés descalço, muitas vezes com campos brancos de geada, a gente praticamente encarangava os pés, e aonde o gado dos vizinhos lá da nossa chacrinha que nós tínhamos, onde o gado posava, eu parava um pouquinho para esquentar os pés ali onde eles dormiram e continuava. Chegando na escola, levava quase meia hora para conseguir pegar o lápis para escrever, porque os dedos estavam encarangados. Então isso nos fez, e eu acabei contrariando todos os prognósticos dos meus pais. Porque, pelo contrário, dias que chovia muito forte, que aumentava a vazão de uma sanga que a gente passava numa pinguela, e eu, como era muito pequenininho, não podia ir na escola naquele dia. E aí eu chorava o dia inteiro, porque não tinha conseguido ir na aula naquele dia. E até aconteceu um episódio que naquela época, às vezes, tinha o dia de tirar a fotografia na frente da bandeira, aquela famosa fotografia na frente da bandeira, e no dia que foram tirar a fotografia, foi um dia de muita chuva e eu não tinha ido na escola.
e saiu a foto só do meu irmão e da minha irmã, Valdeci e da Nilza, e eu fiquei sem a foto, que aquela seria a primeira foto da minha vida, porque a minha primeira foto que eu tive na minha vida, eu tinha 15 anos quando casou a minha irmã, e foi a primeira vez na minha vida que eu coloquei um sapato, com 15 anos, então foi primeira foto e meu primeiro sapato, com 15 anos de idade, no casamento da minha irmã. Mas já desde 6 anos de idade, relatando a minha infância, aí quando eu completei, ali quando eu tinha 8 anos por aí, o meu pai, as dificuldades enormes lá, uma chacrinha pequena, o meu pai resolveu vir para a cidade e nos trouxe. Foi quando eu conheci a cidade. Eu tinha 8 para 9 anos. 8 anos. Quando diz cidade... A cidade de Santa Maria. É Santa Maria. Nunca tinha vindo, eu morava lá no interior. E para mim, as primeiras, quando começamos a chegar próximo aqui da cidade, começou a me chamar a atenção, aquele monte de casas, né? As ruas. Eu não conhecia nada disso, só com os meus 8 anos. Aí o meu pai vendeu lá fora e comprou 2 casinhas ali na Vila Caramelo. E colocou um bolicho, aqueles bolichos de vender de tudo. Só que o meu pai era uma pessoa que não via maldade em nada. Pessoa lá pra fora. Começou vendendo no caderninho, né? No caderninho. Em 1 ano, ele se apavorou, já estava quebrado. Não tinha mais, porque todo mundo devia, ele não tinha mais dinheiro pra nada. Aí se decepcionou com a cidade, negociou, vendeu ali, comprou um outro pedacinho de terra. Foi nessa oportunidade que eu estudei 1 ano ali na escola Irmão Quintino, na Vila Caramelo. Aí voltamos, meu pai comprou um pedacinho de terra ali no Rincão dos Bentos, estudei na escolinha ali no Rincão dos Bentos, e o meu pai vinha de a pé lá do Rincão dos Bentos para trabalhar na pedreira, que tinha uma pedreira dos Links na época. Ele era aquele tempo que quebrava a pedra, a marreta ali. Então foram tempos difíceis, né? Mas eu quero dizer que desde os 6 anos de idade eu coloquei um sonho na minha cabeça. Eu escutava muito rádio. Eu escutava rádio quando o meu avô, que tinha um rádio a bateria, que carregava aquela bateria do rádio no catavento, ele nos convidava para escutar os programas de rádio aos domingos. Ele tomava banho, colocava a melhor roupa para escutar a rádio e convidava os netos para escutar a rádio. Eu me apaixonei pelo rádio, ouvindo a rádio, naquela época, a Rádio Nacional de São Paulo, a Rádio Record, tinha Nacional de São Paulo, Edgar de Souza, a Record, o José Bétio, em Porto Alegre, a Farroupilha com o Darcy Fagundes, e aqui em Santa Maria, o Cerejinha na Rádio Imembuí, e o João Cândido de Moura na Rádio Santa Mariense. Eu ouvia muito. E escutava muito o programa Câmara em Ação. A Câmara de Vereadores era transmitida, era gravada e depois era reproduzida à noite, toda a sessão da Câmara. E o meu pai escutava e eu escutava junto, achava muito legal aqueles debates dos vereadores, Rafael Teodorico da Silva, o Orcídio Oliveira, Dario Leal da Cunha e Arnaldo Souza, o próprio Ivori Gomes de Melo, Cerejinha. E ali eu comecei a me apaixonar pelo rádio e me interessar pela política, a partir dos 6 anos de idade. 6 anos? 6 anos de idade. E montei num galpãozinho que o pai tinha lá, a minha rádio de brinquedo. Meu brinquedo era a Rádio Princesa de São José da Porteirinha. Bom, vamos pegar um gancho, ou melhor, vou aproveitar a tua respiração pra gente fazer um primeiro intervalinho, Valdir. Claro, com certeza. Tem 3 linhas que a gente precisa ainda mergulhar. Tem a tua veia artística, o Valdir radialista e o Valdir político. Vamos tentar trabalhar as 3 ainda, mas a gente precisa chamar o nosso primeiro intervalo e seguidinho voltamos. Obrigado. Com o programa DNA. O Sala de Debate traz opiniões sobre diferentes pontos de vista de tudo o que acontece em Santa Maria, no estado, no país e no mundo. Com o comando de Claudemir Pereira e Rogério Kerber e a presença de mais de 60 debatedores por semana, você acompanha o programa na CDN e na TV Diário. É de segunda a sexta, em 2 edições, ao meio-dia e às 19 horas. Clube Demais é muito mais vantagens para você. Aproveite agora. Voucher de R$25 na padaria do Felipão. Acesse clubedemais.com.br e vem ser mais. Clube Demais, o clube de vantagens do assinante do Grupo Diário. No programa Meu Pet é Pop, o seu melhor amigo tem o espaço que merece. Todos os sábados na TV Diário e Rádio CDN, às 15 horas, uma edição inédita do Meu Pet é Pop. Não perca!
Na Green.com Serviços, trabalhamos com venda e plantio de grama e manutenção de jardins, construção e reforma de casas em madeira e alvenaria, serviços de hidráulica, elétrica e manutenção, paisagismo e podas em altura, limpeza em geral, preços imperdíveis em casas de madeira e gramados. Atendemos toda a região central. Peça seu orçamento gratuito. Fone WhatsApp 51 99573 7033. Adquira conosco uma assinatura do Jornal Diário Combo Impresso mais digital e ganhe um brinde especial. Ligue para a nossa central de atendimento 3213-7272 ou acesse o nosso site www.diariosm.com.br. Escolha a modalidade com planos e desconto especial. Diário, cada vez mais perto de você. Na Claro, você faz seu verão do seu jeito. Descansando, vendo séries, filmes, jogando online com amigos ou curtindo sua internet em casa. E pra ficar melhor, só com Claro Net Virtua. São 500 mega de internet com fibra por apenas R$ 99,90 por mês no Multimais. Isso mesmo, 500 mega por apenas R$ 99,90 por mês no Multimais. Aproveita já essa oportunidade. Ligue 3213-7280 ou acesse claro.com.br/verão. Ultra velocidade e estabilidade para você curtir e fazer seu verão. Claro, você merece o novo. Confira condições de aquisição. Destaques do dia no jornalismo do Grupo Diário. Informações atualizadas em tempo real. Entrevistados ao vivo, interatividade e muito conteúdo. Os assuntos mais importantes para o desenvolvimento de Santa Maria e região. De segunda a sexta, às 15 horas, você acompanha o CDN Entrevista. Apresentação de Pedro Pavan. CDN Entrevista, jornalismo de relevância na pauta. DNA. Estamos de volta com o DNA, o programa que revela identidades da nossa gente. Eu sou o José Quintana Júnior e sigo ao lado do nosso entrevistado de hoje, o Valdir Oliveira. Seguimos a conversa aqui durante o intervalo. E sempre lembrando que a gente está ao vivo pela Rádio CDN, nós também é possível nos acompanhar pelo YouTube do Grupo Diário e também pelos canais 26 e 526 da NET, a nossa TV Diário. O Valdir estava contando a sua trajetória e até eu questionei ele quando ele disse, eu conheci a cidade aos 8 anos pela primeira vez. Eu questionei, mas qual cidade? Porque o Valdir nasceu no que hoje é Dilermando Aguiar, mas na época pertencia a Santa Maria, né? Então por isso que se fez a confusão naquele momento, né? Sim. Eu, na época que eu nasci, Dilermando era o 2º distrito de Santa Maria. Então, a confusão foi minha, viu? Não, mas quando a gente fala, é natural da onde? A gente natural de Santa Maria. Quando a gente nasceu, no nosso certidão de nascimento tá Santa Maria. Mas eu hoje, eu sou dilermandense. Tenho orgulho de dizer que sou do município de Dilermando de Aguiar, né, agora. Valdir, a gente encerrou o último bloco falando assim, que existem três segmentos da tua vida que de algumas formas elas se complementam em alguns momentos e de outra maneira elas acabam às vezes não convergindo. Tu tem uma paixão pelo rádio, tu também é artista e tu és político, tanto que hoje é vereador de Santa Maria desde o primeiro mandato em 2016, né? Isso, 2016. Mas para contar um pouquinho da tua história do rádio, porque tu estava encerrando uma história... Acabei fazendo gancho no rádio, Exato, né? Tu disseste que desde os 6 anos começou uma paixão, na verdade pelos 3 segmentos já, né? Uhum. Mas ali começava a paixão pelo rádio. Queria aproveitar um pouquinho dessa história e ouvir mais de ti, como começou e como que tu realizou esse sonho. Sabe que essa questão do rádio é algo eu já algumas palestras me convidaram para fazer em algumas escolas, enfim, falando sobre a nossa trajetória e eu falo sobre a importância de acreditar nos sonhos, por mais que eles possam parecer distantes de nós. Eu falo que o meu sonho de criança, ele era como se enxergasse uma estrela e dissesse, um dia eu vou pegar aquela estrela com a mão.
era a distância entre a realidade que nós vivíamos e chegar na realização daquele sonho era muito grande. Então, nas nossas brincadeiras lá de criança, era nossa Rádio Princesa de São José da Porteirinha, e principalmente eu e o Valdeci, que ele era o meu irmão mais velho, a minha irmã, a Nilza, ficava mais em casa e tal, e eu e o Valdeci trabalhavam mais na lavoura. Meu irmão mais novo, ele ficava também ainda por casa. Então, eu e o Valdeci, nós tínhamos por tarefa de casa, à noite, nós decorar algumas músicas, que naquela época vinha aqueles livrinhos com modinhas, que chamavam na época, as músicas ali impressas, e nós tínhamos que decorar no mínimo 2 músicas, para que no outro dia nós lá na lavoura, era braçal, era capinando as nossas lavouras, eu me fazia de apresentador de rádio, no cabo da enxada no microfone, e dizia, aqui inventava um nome no programa e tal, agora vamos apresentar os Irmãos Oliveira. E aí nós cantávamos aquelas músicas que nós tínhamos decorado no dia anterior, né? Então tudo isso, e tinha o meu bisavô, que era uma pessoa extremamente visionária, e ele nunca foi na escola, não sabia ler nem escrever, mas tinha uma inteligência fantástica, né? E morava numa casa de capim, de chão batido, um fogão grande de barro, onde colocava as toras inteiras de lenha. E ele era viúvo, ficou viúvo por 2 vezes. E quando ele nos via fazendo aquelas brincadeiras, como nos fazendo de artista, ele dizia para mim, um dia tu vai gravar um disco. Eu tinha meus 6 anos, 7, 8, então aquilo ficou muito, muito fixado na minha mente. E eu acabei lutando, indo atrás desse sonho. Eu, como eu disse, aos 18 anos eu saí de casa com uma trouxinha de roupa, e a minha única coisa que meu pai e minha mãe me deram foi os ensinamentos. Os ensinamentos de respeitar as pessoas, de tratar todos de forma igual, de nunca desistir daquilo que a gente acreditava. E aí vim para o quartel e peguei o mundo por conta, né? Acabei sendo metalúrgico 3 anos, né? E lá em Porto Alegre, morava em Gravataí, trabalhava em Porto Alegre, trabalhei muito naquela época. Eu morava numa pecinha no fundo da casa do meu tio, eu mesmo lavava minha roupa, fazia minha comida, eu me virava sozinho. E aí deu uma crise na empresa que eu trabalhava, que era Ziv Hércules, era fábrica de talheres, enfim, deu aquela crise, e aí deram férias coletivas. Nas férias coletivas eu vim a Santa Maria visitar meus pais, e aí nesse momento o Valdeci já trabalhava aqui em Santa Maria, na loja Jaraguá, no Calçadão, a loja de tecidos, e o Valdeci chegou. Aí nós já estávamos morando na cidade, eu, o meu irmão, mais o outro irmão mais novo, e o pai morava lá fora. Aí o meu irmão chegou, o Valdeci disse, olha, tem uma plaquinha que estão pedindo gente para trabalhar na central de máquinas. Eu digo, mas eu vou voltar para Porto Alegre, estou trabalhando bem lá e tal. Só que voltei para Porto Alegre, e aí, como a crise tinha se agravado, depois das férias coletivas, fomos demitidos. Aí eu vim, ainda tinha aquela vaga ali, fui lá, fiz a entrevista com o seu Mário Cassol, que era o dono da empresa, tinha o Renan Sacol, que era sobrinho do seu Mário, e o Caxias, que era o gerente da loja. E aí ele disse assim, olha, só que o trabalho aqui é pesado, é carregar o carregador de caminhão. Eu digo, não tem problema, não tem dificuldade para mim, eu quero a vaga. Aí ele disse, não, tu faz o seguinte, então tu tá inscrito aqui, tem mais alguns candidatos à vaga, se a gente precisar de ti, a gente te chama. Isso foi numa sexta-feira. Sábado de manhã eu estava em casa, chegou uma Kombi lá, buzinando na frente da casa. Nós vamos te buscar para trabalhar. Já chegou uma carga de cofres, nós precisamos de alguém para ajudar a descarregar. E foi aí, então comecei na central de máquinas, fazendo esse gancho, porque na central de máquinas, eu chego aonde eu iniciei no rádio, que eu trabalhava na central de máquinas. E uma tarde estava chovendo, não tinha entrega para fazer. Eu falei pro Caxias, o meu gerente, eu digo, Caxias, eu preciso de 1 hora para tratar de umas coisas particulares. Não, tá liberado, não tenho que entregar, não tem problema. E aí eu pensei, eu vou procurar uma rádio para tentar conseguir um espaço. Não vou desistir.
Tinha 23 anos, 22 para 23 anos. Aí eu subi até a frente do escritório do seu César Ugaldi, que era o proprietário da Rádio Santamariense. Aí me dizia que o seu César, ele era meio assim... Tinha dias que tava bom para conversar, outro dia não dava para conversar, e eu, gurizão, fiquei com receio. Não tive coragem de ir bater na porta, entrar e descer de volta, sem conversar. Aí passando a galerinha, cheguei a placa Rádio Guaratã. Digo, vou chegar. Subi até o 4º andar, tinha o guichezinho na entrada, tinha um senhor ali. Eu disse, olha, eu gostaria de falar com o diretor da rádio. Aí ele disse, seu Cláudio Zap, é esse mesmo. Aí ele disse, qual é o assunto? Eu digo, um assunto particular. Vou passar ali, ver se ele te atende. Fiquei no antessala, esperando um pouquinho, e o seu Cláudio um pouco levantou a cabeça e... Passa aqui, moço. Eu disse assim, muito obrigado por ter me recebido. E disse, não, qual é o assunto? Eu digo, tenho um sonho de criança de ser radialista, eu vim aqui conversar com o senhor para ver se o senhor não tem um espaço para mim. Ele disse, mas de onde é que tu vem? Qual é a tua experiência? Eu digo, não tenho experiência nenhuma, só tenho vontade. Aí ele disse assim, olha, o Pedro Santos, professor Pedro Santos, que naquela época era o diretor de programação, ele é o nosso diretor de programação, tu vem aqui na semana que vem, conversa com ele para ver o que ele vai dizer. Aí me veio alguma coisa maior assim, eu disse, seu Cláudio, eu gostaria que o senhor me dissesse sim ou não. Se o senhor vai transferir para uma outra pessoa e me dizer não, eu já saio daqui sabendo que não tenho oportunidade e posso tentar numa outra. E até porque lá onde eu trabalho já me incentivaram para que eu tenha um programa de rádio. Aí, onde é que tu trabalha? Digo, eu trabalho na rádio, na loja central de máquinas. Ah, tu trabalha com o seu Mário Cassol, a Sacol? Quanto tempo? Tu faz 3 anos. Aí mudou um pouco a conversa e ele disse, vamos fazer o seguinte. Chamou o Coser, que era o sócio dele. Chamou o Coser e disse, só esse moço aqui tá querendo um espaço aqui na rádio e tal. E aí o Coser olhou pra mim e só disse uma frase. Boa pinta, moço. Aí o seu Cláudio disse assim, faz o seguinte, esse fim de semana tu grava uma fita, como se estivesse apresentando um programa de rádio, e traz na segunda-feira para nós ouvir. Aí na segunda, antes das 7 horas, eu já estava na portaria da rádio lá, eles nem tinham chegado, eu estava lá com a fitinha, que eu passei o final de semana todo gravando, desgravando, e gravava, regravava, era aquelas fitas cassete ainda, né? E nervoso, muito nervoso, mas montei um piloto lá de um programa conforme eu imaginava. Aí o Zap depois chegou, chamou o Coser, fomos no estúdiozinho de gravação, e ele escutou 5 minutos e perguntou pro Coser, e daí o que tu achou? Não, tem uma boa dicção, tem uma boa voz, se comunica bem, eu acho que dá para dar uma oportunidade. O seu Cláudio saiu, não me disse nada, me chamou para a salinha dele, pegou a maquininha de escrever, a Hamilton, que ainda tem até hoje, começou ali, bater, me apresentou uma propostinha para que eu começasse um trabalho era um sábado, aos sábados, das 19 às 19h45. Aí eu comecei no rádio, foi dia 5 de outubro de 85. Aí trabalhar o sábado, depois me deu espaço nos domingos de madrugada, e aí peguei, aí depois fiz cursos na Fundação Padre Landel de Moura, me aperfeiçoando, e aí me tornei radialista. Valdir, uma das características do programa DNA é que além de dar a oportunidade para o entrevistado contar a sua história, a gente tem algumas pessoas que também são especialistas em Valdir Oliveira. Ah, tem! E a gente vai ouvir a primeira delas agora. Valdir Oliveira, parabéns por ter sido escolhido para participar deste programa da CDN, nossa emissora co-irmã, a quem mandamos um abraço para todos aí, de parte da Nativa e da Imembuí. Bom, Valdir Oliveira, sabe o que eu vou dizer sobre ele? Ele era funcionário de uma empresa de eletrodomésticos famosa de Santa Maria, chamada Central de Máquinas. Só que o desejo dele, um dia, era de trabalhar em rádio. Ele já treinava para ser locutor, já era meio trovador. E um dia ele apareceu ali na Galeria do Comércio, onde era a Rádio Guaratã. E aí me disse assim, olha, eu gostaria muito
de ter um programa em final de semana, tará. Eu vi que ele tinha boa desenvoltura, uma voz limpa, bonita. E aí, sentindo esta possibilidade, eu disse para ele: Valdir, faz o seguinte, dá uma chegada aí em alguns anunciantes que de repente, quem sabe tu conheces, e volta daqui a uns 5 dias para nós examinar seu pedido. Mas olha, dali a 2 dias ele aparece com 11 contratos. Foi contratado e aí iniciou uma carreira de radialista onde realmente ele é altamente qualificado. A gente era feliz, somos felizes e sempre seremos felizes pela amizade que temos contigo, Valdir. Um grande abraço, meu irmãozinho. E aí, Valdir? É o seu Cláudio Zap, que ele foi sim o responsável por ter aberto, ele abriu essa porta para que eu pudesse entrar no mundo do rádio, que era meu sonho de criança. E as voltas que o mundo deu, acabou eu voltando. Hoje já estou há mais de 10 anos trabalhando com o seu Cláudio Zap, hoje na Nativa e na Rádio Imembuí, apresentando 2 programas de rádio lá, e 37 anos dei uma história de rádio. Passei pela Rádio Guaratã, pela Rádio Nativa, pela Rádio Santamariense, RDC lá de Cachoeira do Sul, e eu digo, a minha profissão é radialista. Eu sou radialista e estou hoje na política. Valdir, tem tanta coisa que a gente quer abordar, conhecendo a tua história, e a gente vai ouvir mais um especialista em Valdir Oliveira agora, antes de encerrar o bloco. Mas a gente tem que tocar, senão a gente não vai conseguir conversar sobre todos os assuntos. Mas vamos ouvir mais um depoimento. Eu conheço o Valdir há muito tempo, mas nossa primeira relação de proximidade aconteceu numa reunião há 23 anos atrás, onde eu falei uma enorme bobagem. Quando eu vi o Valdir erguendo o braço para contrapor, a minha vontade era abrir um buraco e me sumir. E o Valdir transformou isso numa brincadeira que até hoje a gente dá risada, não se ofendeu nem nada, e transformou aquilo numa grande gozação entre amigos. E de lá para cá, essa relação nossa se aproximou tanto que nos transformamos inclusive em compadres. Sou padrinho do Eduardo, o Valdir é padrinho da minha filha Bibiana, e é uma parceria que a gente coleciona histórias, a gente coleciona vitórias, coleciona derrotas, e tenho a honra de fazer parte de um grupo, em nome desse grupo que estou dando esse depoimento, que é um grupo de amigos que uma vez por ano se reúne para pescar, o Pescaria do Presidente. Então, em nome do Marisson, do Rogério, dá esse abraço e esse depoimento de quem conhece o Valdir como ele é, realmente como ele é, essa pessoa absolutamente simples, de uma lealdade absoluta, de uma tranquilidade, um cara que quem conhece gosta e gosta muito. Abraço e felicidade, Valdir. Quem é ele, Valdir? Meu querido compadre Ivo Cassol Júnior, esse é um irmão de coração aí, junto com um grupo de parceiros. A gente pode ficar sem se ver por um tempo, mas sempre é uma lealdade e uma franqueza, uma sinceridade que verdadeiramente a gente tem em poucas pessoas, poucos amigos. Então, meu compadre Ivo Cassol, me emociona ouvindo essa manifestação, direi, em nome do nosso grupo, que a gente se encontra uma vez por ano aí, e se encontra uma vez por ano nos nossos 3 dias que a gente tira por ano para se encontrar na beira de uma água aí, para dar umas risadas, para pescar, para brincar. Então é um parceiro, um grande amigo meu. Valdir, nós vamos para mais um intervalo, toma uma aguinha, dá uma inspirada, tem mais pela frente. Em seguida voltamos com o DNA. Sua empresa precisa selecionar funcionários? Chame a Futura Gestão de Pessoas, que lá eles selecionam os melhores colaboradores e estagiários para o seu negócio, de forma rápida e segura. Acesse www.futurasm.com.br ou chame pelo WhatsApp 981445222. Futura Gestão de Pessoas.
notícia tem urgência e prioridade no Central CDN. De segunda a sexta, em 2 edições, a equipe do Diário faz um giro por Santa Maria e região com as principais informações do dia. O programa vai ao ar às 11, com a apresentação de Thaís Sereta, e às 17 horas com Rogério Kerber. Central CDN, a notícia direto ao ponto. Clube Demais é muito mais vantagens para você. Aproveite agora. Voucher de 50% no MAF Restaurante e Pizzaria. Acesse clubedemais.com.br e vem ser mais. Clube Demais, o clube de vantagens do assinante do Grupo Diário. Chegamos ao final de mais um ano. Assim como na agricultura, os ciclos se renovam, trazendo a oportunidade de colhermos novos frutos. Nós da Cotricel agradecemos a todos que cooperaram conosco em 2022. Que o novo ano seja de resiliência, para seguirmos compartilhando o amor pela terra e unindo forças para alimentar o mundo. Feliz Natal e um bom ano novo, são os votos da Cotricel. Saúde mental virou propósito de vida e um objetivo cada vez mais perseguido. Por isso, o programa Faz Sentido convida você a refletir sobre essas questões e começar a construir o mundo que você quer a partir da sua transformação. É fácil? Claro que não, mas é também a maneira mais assertiva de conquistarmos dias mais leves e saudáveis. Eu, Fabiana Sparrenberger, e os meus convidados te esperamos nessa jornada de aprendizado mútuo. Todo domingo, 11 horas, aqui na CDN. Vamos juntos? O plano de saúde exclusivo para o servidor público estadual e municipal chegou em Santa Maria. O plano complementar Saúde Paz oferece a partir de R$ 43,67 nos primeiros 2 meses, excelente cobertura com abrangência nacional através da rede Unimed. São 2 operadoras que se unem para oferecer o melhor plano ao servidor público e sua família. Ligue 55 3214 2814 e deixe a família Saúde Paz cuidar de você. O BEI ganhou mais espaço na CDN, agora com 2 edições diárias. O Plantão BEI vai te deixar ainda melhor informado sobre a situação da segurança pública. De segunda a sexta, às 14 e às 22h30. Gilberto Ferreira, Lennon de Paula, Maurício Barbosa e Rafael Menezes trarão as atualizações do cenário policial da região, além de edições aos sábados e domingos. Plantão BEI, a informação não tira folga. DNA. José Quintana Júnior. Estamos de volta com o DNA, o programa que revela a identidade da nossa gente. Eu sou José Quintana Júnior e sigo ao lado do nosso entrevistado de hoje, o Valdir Oliveira. Sempre lembrando que você pode nos acompanhar além da Rádio CDN também pelo nosso canal do YouTube, do Grupo Diário e também pelos canais 26 e 526 da NET pela TV Diário. Valdir, a gente estava conversando no intervalo aqui e o programa está passando muito rápido, tem muita história para contar, então eu vou fazer um breve raio-x contigo. Vamos ouvir mais um depoimento, depois a gente vai entrar num assunto que é importante, a gente precisa entrar com certeza, porque a tua história tem vários capítulos, né, que são muito interessantes. Tu tem 3 vertentes muito fortes, a cultura, a arte, mas também a questão do rádio e a carreira política. Então, rapidamente, Valdir, e eu acredito que isso tenha muito a ver também com a tua veia política. Por qual motivo você permanece, veio ou saiu de Santa Maria? Eu quando eu vim para Santa Maria do interior, primeiro quando voltei de Porto Alegre para Santa Maria por necessidade de trabalho e me aproximar um pouco mais da minha família, porque eu sempre fui muito apegado ao pai, à mãe. E quando eu morei em Porto Alegre, pra você ter uma ideia, pela saudade, naquela época uma carta levava 3 meses para ter um retorno, não tinha telefone, não tinha comunicação nenhuma, e eu cheguei por 2 vezes extrair sem necessidade dentes que poderiam ser recuperados com facilidade, extrair dentes para poder pegar um atestado
para poder vir ver meus pais em Santa Maria. Então, aí isso me fez voltar para cá. Um trabalho muito pesado, que foi a questão da central de máquinas, mas tudo eu sempre acho que nada acontece por acaso. Foi uma ponte para que eu pudesse, ali pertinho, a central do máquinas, pertinho da Rádio Guaratã, me colocar no rádio, né? Então nada é por acaso. E quando nessa questão do rádio, eu acabei recebendo um convite muito importante para ir para Cachoeira do Sul, e estava bem lá em Cachoeira. Foi quando, no ano de 99, final de 99, o Valdeci Oliveira, meu irmão, ele me falou por telefone que estava assumindo um desafio, o maior desafio da vida dele, que ele ia ser candidato a prefeito de Santa Maria. E naquela época ele disse assim: olha, eu estou concorrendo, tem nomes fortíssimos aqui quando está comigo, tem o Dr. Fael, o Dr. Oswaldo Nascimento, César Schirmer, e eu tô nessa. E como seria bom se tu pudesse estar comigo aqui nesse desafio? E eu não pensei duas vezes. Eu larguei tudo lá em Cachoeira do Sul e vim para cá, achando que eu ia pra rua, sei lá, pedir voto pro Valdeci. Aí eu venho para cá quando fico sabendo que estavam me colocando junto da coordenação da campanha, não o coordenador geral, mas na coordenação da campanha, né? E foi um desafio enorme, e naquela oportunidade o Dr. Farré tinha 52% na pesquisa e o Valdeci tinha 3%. E então aquele desafio, e o que me veio, por que eu voltei para Santa Maria para me somar na campanha do Valdeci? Porque eu imaginei lá, fiz uma leitura lá do nosso início, da nossa infância. Digo, quando a gente foi muito discriminado, a gente não tinha uma roupa melhor para ir numa festa, para ir num baile, a gente era visto discriminado por ser pobres. E a gente parece que não tinha importância. Eu pensei assim, mas já pensou se um dia, se o Valdeci consegue superar tudo isso e um guri lá do Rincão dos Oliveira, de São José da Porteirinha, de Armando, ser prefeito da nossa cidade? Isso é algo muito grande. E eu quero fazer parte dessa história e quero ajudar. Então por isso que eu voltei. Aí acabei fazendo essa campanha, que foi vitoriosa. Aí em 2004, quando veio a possibilidade da reeleição, o próprio Valdeci disse: olha, eu quero, se querem que eu concorra à reeleição, fazer algumas exigências aqui. Era o Ivo Cassol, de coordenador da campanha, e o Valdir junto da coordenação. E aí a gente acabou participando daquela campanha vitoriosa. E antes disso, já lá em Dilermando, em 96, eu assumi um desafio de fundar o PT lá em Dilermando, junto com outro grupo de amigos, e concorri a prefeito. Me colocaram já direto, a primeira eleição de Dilermando, eu candidato a prefeito, e foi uma eleição muito parelha, que foi histórica aquela eleição, né? Eram 3 candidatos, aonde um fez 601 votos, o outro fez 600, eu fiz 579. Foi uma eleição muito parelha, que ninguém acreditava que nós fundássemos o partido. Inclusive lá eu acabei dos 9 vereadores elegendo 3 que estavam concorrendo junto, e ali iniciou ali começou o partido em Dilermando, que eu consegui botar na política. Na época convenci a ser meu vice o Paulo Uffel, que era do PDT, e ele nunca pensou em atuar na política, foi meu candidato a vice. E depois ele acabou sendo candidato a prefeito, foi prefeito por 8 anos consecutivos, depois ele elegeu seu sucessor. Então na política a gente acabou tô falando um pouco da política, né? Porque uma coisa acaba se misturando com a outra, né? Por isso que então o Valdeci, meu retorno para Santa Maria, depois de ter ido para uma outra cidade e atuar na minha atividade profissional, foi para tentar realizar um objetivo, que era o Valdeci ser prefeito de Santa Maria. Eu acho que essa tua fala tem a ver com um dos próximos 2 depoimentos que a gente vai rodar. Talvez não o primeiro, mas o segundo, com certeza. Eu convivo com o Valdir há mais de 20 anos. E ele é aquela pessoa que é o amigo para toda hora, né? Ele está sempre disposto a ajudar as pessoas, e independente do que for. Ele não mede esforços assim para te ajudar. É uma pessoa de um coração gigante, que não pode ver uma injustiça que ele se indigna, que ele compra a briga para ele.
sabe? Então, eu, assim, até me emociono às vezes de falar, porque foram inúmeros momentos difíceis que a gente passou e o Valdir sempre foi uma pessoa otimista, que nunca, sabe, nos momentos mais difíceis ali que ele contraiu a Covid, ele sempre dizia que essa era mais uma batalha que ele ia vencer e, sabe, tentava acalmar as pessoas que estavam ao redor dele, ao invés da gente tranquilizar ele, entende? Então ele sempre transmitiu esse otimismo, essa vontade de viver, força de vontade. Então é uma pessoa que inspira muito a gente, e eu me inspiro muito nele, e pela trajetória de vida, por tudo que ele já passou. Uma pessoa que saiu do nada, lá do fundo da grota lá, e hoje se tornou nessa grande liderança, nesse grande ser humano. Então eu tenho muito orgulho e muita honra de conviver com ele diariamente, e então acho que é isso. É um ser humano de um coração gigante. Eu definiria o Valdir dessa forma. A falar desse cara é muito fácil, mas logicamente que também a gente sabe não é fácil falar de quem a gente tem a relação de muitos e muitos anos, mas tenho muita alegria de poder ser irmão desse cara, que é um cara de muita superação, de muita luta. Ele é tão teimoso que teimou até contra a morte, então tenho certeza de que esta é uma marca que não é negativa, é positiva. E logicamente que um dos grandes defeitos que ele tem é de ser colorado, enquanto eu sou gremista, mas é um orgulho para nossa família, tenho certeza disso, e eu acho que merece, né, todo o carinho, todo o respeito. É um cara que a gente tem um grande prazer enquanto família de ter ele como uma pessoa do dia a dia. Então nosso abraço, nosso carinho, e continue a luta, que é muito importante. Olha, o programa, ele realmente mexe muito com a gente, viu? Porque a gente passa na cabeça da gente, são filmes, e cada relato, aqui primeiro foi a fala do Cristiano. O Cristiano é meu filho do coração, um dos meus filhos queridos. Ele não é meu filho de sangue, né? Mas a gente se conheceu, ele já tinha 9, 10 anos, e ele se tornou uma pessoa que eu tenho um carinho enorme, um afeto. Ele é um exemplo também para mim, pela conduta, pelo amor que ele tem por mim, eu tenho por ele. Então é um menino assim que eu sei que ele sofreu muito num período em que eu estava no hospital, e ele, por todo esse estado onde ele anda, eu tenho muito orgulho. Das pessoas falam muito bem dele. Então é um menino de ouro, né? E agora este ano me deu um dos grandes presentes da minha vida, que foi ter me dado o meu primeiro neto, né? O Luca, que nasceu dia 28 de fevereiro, inclusive o Luquinha é filho da Daiane, minha nora, que num momento de muita dificuldade, que eu estava lá praticamente sem perspectiva de sobreviver, a minha nora disse para minha esposa Fabiana que ela tinha certeza que eu não ia morrer naquele momento, quando chamaram ela para o hospital num momento de muita dificuldade, e que ela ia nos dar um neto, e que eu ia ver o neto nascer e o neto crescer. Isso aconteceu e foi muito emocionante. Eu saí do hospital dia 14 de junho e dia 14 de julho, eu ainda convalescendo, eu fiz uma janta para comemorar um mês fora do hospital, ainda com dificuldade, mas eu quis fazer aquela janta. Convidei a família, a nossa família e a família da Daiane, e quando eu estava na mesa para servir o jantar, ela colocou uma caixinha na mesa dizendo que tinha um presente para mim, e era o teste positivo de gravidez, e que ali viria o meu primeiro neto. Então a vida nos presenteia com tantas coisas boas, e ter o Cristiano na nossa vida também, como tantos, com todos os meus filhos. E o Valdeci
é aquele parceiro que acompanhou nós lado a lado. Eu digo assim, a gente superou todos os desafios que vieram pela frente, desde, como eu falei, as primeiras idas para a escola, as primeiras tarefas de trabalhar na lavoura. Com 6 anos de idade, 7 anos, nós estávamos os dois trabalhando na lavoura, terminava nossos serviços, nossas lavourinhas, íamos trabalhar de peão para as outras propriedades vizinhas e caminhamos junto, moramos junto lá em Gravataí, fomos metalúrgicos juntos, começamos o movimento sindical juntos lá em Gravataí, nos sindicatos metalúrgicos. Depois viemos morar na Vila São João, fundamos a Associação de Moradores da Vila São João juntos. Então é um parceiro, e acabamos nos encontrando também juntos na política, e temos essa trajetória que o Valdeci, para mim, é um grande exemplo, que eu procuro me espelhar muito nele, pela forma humilde, pela forma honesta, pelo jeito que ele se conduz na vida e na política. Então, ouvindo um depoimento, né, do Cristiano, do Valdeci aqui, são pessoas de dentro da família, de dentro do meu coração, né? Isso nos emociona muito. Valdir, a gente infelizmente não vai ter tempo de contar toda a jornada, como foi enfrentar o Covid. Para quem não sabe, o Valdir Oliveira esteve numa situação praticamente desenganado, como tu até disseste de alguma maneira durante o programa. Queria só que tu falasse, depois no final do programa a gente até pode dizer que tu lançou um livro contando um pouquinho de tudo que se passou, mas no pior momento da Covid, em 15 segundinhos, quais foram as pessoas que mais vinham à tua cabeça? Era a minha esposa e meus filhos, né? Vamos ver mais 2 depoimentos então, Marcelo Cabal. Falar do pai é falar de um melhor amigo, né? Falar do meu parceiro, meu bruxo, que eu falo. E é um cara assim, o pai tem o maior coração que eu conheço, né? O pai tem um coração enorme, tá sempre aí lutando por nós. Eu tenho total admiração por ele, por tudo que ele fez, por tudo que ele faz por nós. Tá sempre na batalha, sempre na luta. O pai é assim, tudo que eu aprendi, tudo que eu sei hoje, eu devo a ele. Sobre a vida, sobre tudo. É um cara que tá sempre me apoiando, sempre comigo junto. E é uma pessoa que eu amo demais, né? Meu pai é, como eu falei antes, meu melhor amigo, meu parceiro. Estamos sempre juntos em tudo. E é isso, pai. Te amo demais. Abração. Nos conhecemos na política. Estamos juntos há mais de 20 anos. Falar do Valdir é tão fácil e ao mesmo tempo difícil fazer isso em 1 minuto e meio. Eu me sinto tão feliz e privilegiada em tê-lo ao meu lado. Valdir é uma pessoa muito generosa, justa e extremamente preocupado com o outro. Ele nunca se coloca à frente disso. Sempre se coloca no lugar do outro. O Valdir é muito espiritualizado, ele conduz a sua vida no caminho do bem, do amor ao próximo, e ele se esforça muito para cumprir o papel dele como cidadão, como ser humano, sendo grato por tudo que Deus lhe concedeu e lhe concede diariamente. A nossa relação é de muita cumplicidade e de muito amor, nos conhecemos só nos olhares. Valdir é meu porto seguro, minha paz e minha tranquilidade. Em 2021, vivi momentos muito dolorosos, muito angustiantes, um sofrimento que não saberia descrever. Foram 4 meses sem a presença física dele. Destes, mais de 2 meses com ele sedado, inconsciente, mas estive fortalecida na minha fé e Deus não largou nunca minha mão. Dias de muitas incertezas, várias intercorrências e complicações. E eu tentando manter o Eduardo, nosso filho caçula, com esperança, poupando ao máximo que ele sofresse ainda mais. Mas superamos, e nossa palavra de ordem agora é gratidão. Gratidão pela vida, pela nossa família e tantos amigos que caminharam e caminham junto de nós. Te amo, sinto um orgulho enorme de ti, da tua trajetória, e estarei sempre ao teu lado para tu. Valdir, 1 minutinho e 30, quem foram esses últimos depoimentos então, e o que tu poderia dizer para todos que participaram aqui do programa DNA? Olha, o Eduardo, que é o meu filho caçula,
Não consigo nem comentar, porque realmente é algo grandioso poder ter esses sentimentos a nosso respeito. A minha esposa, a Fabiana, é uma guerreira, uma heroína, uma pessoa que quem ler o nosso livro vai saber um pouco do que ela do que ela enfrentou durante o momento que eu estive hospitalizado, e a gente nos conhecemos através da política, por acaso, e com certeza essa vida que de mais de 20 anos junto aí, cada vez se fortalece mais. Então, todas as pessoas que aqui participaram, e mais outras pessoas com certeza poderiam participar, eu acabei, talvez me estendendo em alguns momentos, porque tem momentos desta vida muito importantes e que a gente acaba se empolgando e falando muito sobre isso, sobre a questão da política, sobre a questão da vida, sobre tudo que a gente veio até aqui. Nos meus 61 anos, eu posso dizer que sobrevivi a no mínimo 4 desafios que muitas pessoas não visualizavam a possibilidade de eu estar de volta. Estou aqui muito bem, muito empolgado. Estou hoje me sentindo muito mais fortalecido do que antes, então disposto a cada vez me empenhar mais para corrigir os meus erros, para aprimorar os meus acertos, e é isso, Esse é o Valdir, eu serei sempre assim, jamais vou mudar a minha conduta, meu jeito de ser, de tratar as pessoas, todos que trabalham comigo sabem que a nossa recomendação é respeitar as pessoas, respeitar as diferenças, entender que todas as pessoas são importantes, a gente não é mais importante do que ninguém, e esse é o nosso jeito. Valdir, queria agradecer a tua participação. Com certeza teriam muitos outros capítulos da tua história que a gente conseguiria aprofundar, uma história muito bonita, e a gente agradece a tua participação aqui na Rádio CDN, no Grupo Diário, sempre convidando a todos a continuarem a nos escutando, tanto pela Rádio CDN, também acompanhando nossos programas pelo canal do YouTube, também pela TV Diário. Até a próxima, um abraço, tchau. Obrigado.